Nesses próximos 35 minutos, 40, eu tenho algo muito importante que eu gostaria de compartilhar com a igreja. E eu coloquei o tema da mensagem de hoje: uma vez completa a vossa submissão. E nós vamos extrair algumas coisas importantes, porque essa mensagem, ela visa trazer luz para um tempo de trevas, especialmente para vocês que são cidadãos dessa nação. E eu gostaria que o Espírito de Deus hoje pudesse estar falando ao seu coração de forma muito especial, porque há necessidade de nós entendermos algumas conjunturas espirituais que talvez não sejam vistas por todos. Mas eu espero em Deus hoje, lendo os textos bíblicos, possam abrir os nossos olhos para enxergar coisas muito profundas. Por quê? Porque nós estamos vivendo em tempos de grande tribulação. Então, eu peço a você que ouça isso com bastante atenção, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Senhor, que no abrir da minha boca, o Teu Espírito encha com palavras vivas. E que, ó Deus, pela Tua graça infinita e por Teu grande e poderoso amor, nós possamos, ó Deus, ser conscientizados de verdades profundas na palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Por que nós estamos trazendo essa palavra hoje para os irmãos? Primeiro, porque nós vivemos em tempos muito confusos e estamos lidando com coisas muito sérias ali fora. Vocês sabem que no próximo domingo nós vivemos o quê? Um dia de eleição. Ninguém nem gosta de falar nisso. Pois eu quero lhes dizer uma coisa para vocês. É preciso nós mudarmos nossa mentalidade sobre as coisas. E é preciso entendermos certas coisas, porque nossos filhos, essa geração futura está em perigo. Você acha que se Satanás pudesse, ele não teria já dominado o mundo todo por sua força? Se ele pudesse. E por que não faz? Por isso que nós vamos estudar a palavra de Deus juntos. Vivemos nos tempos onde o mundo inteiro está se dividindo numa questão política. Porém, eu quero entrar numa questão espiritual, que vai além disso aí. Eu quero falar sobre coisas que a palavra de Deus nos mostra, que revelam, que garanto para vocês que não vão estar nas mídias que vocês ouvem. E minha responsabilidade com vocês é de esclarecê-los, para que vocês entendam os mecanismos deste mundo tenebroso em que nós vivemos. E o que significa uma decisão que você toma aqui. Por isso que Satanás não toma o mundo, porque ele está sujeito às leis de Deus e está sujeito ao tempo de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em 2 Coríntios capítulo 10. E nós vamos ler do versículos 3 ao versículo 6. E é muito importante, e eu espero em Deus que Deus me dê a sabedoria para poder transferir para vocês algumas coisas importantes, para que você possa fazer decisões ou tomar decisões sensatas diante de Deus e diante da sociedade. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne,
Vou repetir. Embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga para o seu irmão, suas armas não são carnais. E sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo, escute, todo pensamento, toda ideologia à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, e aqui vem um segredo, uma vez completa a vossa submissão. Agora nós vamos olhar na palavra de Deus e expandir um pouco mais o que Paulo está falando aqui. E eu gostaria que nós fôssemos agora para Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 10 nos diz o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que seria isto? Paulo vem agora em Efésios no capítulo 3, versículo 1, dizendo o seguinte: Paulo, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Por que causa? Causa de política? Não, senhores. Causa de direita ou de esquerda? Não, senhores. Mas a causa de Cristo. Olha só. Eu sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Essa palavra dispensação da graça é a palavra grega oikonomia, que significa para a administração de um lar ou afazeres do lar, especificamente a administração, direção e gerência da propriedade de outro. Quer dizer, há uma dispensação de Deus, há uma revelação de Deus, e Paulo disse: eu fui chamado por Deus para administrar isso, para me certificar de que isso possa chegar a vocês e possa ser de fundamental importância para que vocês não se firmem em ideologias mundanas, mas vocês se firmem no evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse: a dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, diga revelação, e eu espero que hoje você tenha revelação do céu, e não tenha medo, e não se acovarde, porque você é luz, e está no meio de trevas. Nós somos da luz. E porque somos da luz, nós vamos para a luz. Sabe por quê? Porque as nossas obras são feitas em Cristo Jesus, nosso Senhor. E diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério. Uma revelação de Deus, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, diga, quando ledes, isto. E nós estamos lendo: podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios, aleluia, que vocês e eu, gentios, conhecidos assim, gentios, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho.
Essa verdade ninguém rouba de você. Essa verdade não pode ser roubada de mim. Existem coisas maravilhosas a respeito de Deus em nossas vidas que jamais. O mundo pode me matar, o mundo pode me odiar, o mundo pode me destruir, mas a palavra de Deus permanece viva e eternamente. Ela permanece viva quando eu partir deste mundo, e ela permanece viva enquanto eu estiver nesse mundo. Quando eu partir, eu receberei o meu galardão em Cristo, mas enquanto eu estiver aqui, eu sou testemunha viva de que ela é a verdade e o resto é mentira. Paulo diz: do qual eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E ele disse: a mim, o menor de todos os santos. Imagine, irmãos, se Paulo, quando a gente pensa em Paulo, a gente pensa ele no maior de todos, não é não? Mas ele disse: eu sou o menor de todos. Sabe por que ele disse isso? Porque quanto mais você conhece a Deus e as suas coisas, menor você fica. Porque você vai diminuir, até você não ser mais nada, e Ele ser tudo em você. Ele disse: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, e agora sim, vai fazer sentido mais, para que pela igreja, diga, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades deste século. É preciso que nós agora começamos a entender o que está acontecendo. Quando ele diz assim, conhecida dos principados, a palavra de Deus está falando de algo muito importante, que não se ouve no dia a dia, que se está se discutindo as situações do mundo hoje. Por quê? Porque esta visão é bíblica, mas nós somos filhos da luz, não lutamos segundo carne, nós temos armas espirituais, e nós precisamos entender como combater e como fazer com que a glória de Deus se manifeste nesse mundo tenebroso. A palavra principados é a palavra arquê, que significa começo, origem. Preste atenção nisso. A pessoa ou coisa que começa, ou seja, está falando da pessoa, da entidade, da força, onde começa alguma coisa, ok? A primeira pessoa ou coisa numa série de outros. Preste atenção, aquilo pelo qual algo começa a ser, aquilo pelo qual, onde algo começa a ser. Escute, antes de você ver aqui, já está sendo ali. Antes de nós vermos aqui, ouvirmos aqui, já está sendo lá. Tem alguém que está originando certas coisas. Tem um poder que está por trás de tudo isso que vocês estão vendo aí. Então não se deixem se enveredar por uma avalanche de problemas, de coisas e de promessas. Porque nós não somos deste mundo, nós somos do céu. E nós não vamos viver por causa deste mundo, nós vivemos para a glória dele. Então veja, nós temos que entender que existe uma origem de coisas. E aqui ele diz, das extremidades de um navio, o primeiro lugar, o principado, o reinado. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que a Bíblia diz a respeito de Satanás hoje? O que ele é? É o que desse mundo? Não, eu não estou ouvindo. Não. Ele é o quê? Príncipe dos ares, o príncipe da potestade. Então, o que a Bíblia está revelando? É Ele que está por trás dessas coisas. Nós temos que entender isso. Principados e potestades. A palavra potestade é a palavra exousia. Preste atenção, porque é muito importante o que eu vou lhes dizer agora. A palavra principado, então, tem aquele que começa, é aquele que exerce alguma coisa, é o primeiro, é aquele que influencia. Ele foi o primeiro a dizer, eu subirei e eu me assentarei acima das nuvens, eu tomarei o lugar do eterno e eu serei o Deus para a eternidade. E foi a queda dele. Ele foi o primeiro.
ele é mentiroso desde o início. Por isso que Jesus nos chama a atenção. O diabo é enganador, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E ele ainda continua sendo isso, porque é sua própria natureza fazer isso. Ele não tem outra coisa para fazer. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não pode fazer outra coisa. E se ele tiver lugar na sua mente, se ele tiver lugar no seu coração, você vai fazer por ele. Potestades significa exousia. Diga, poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Escutem, meus irmãos em Cristo. Há uma exousia neste mundo. E quem vai tomar o poder disto, desencadeará o poder disto. Vocês estão me entendendo? Por isso que é muito importante nós entendermos com quem nós estamos lutando. E entendermos, meus queridos irmãos, que nós não estamos aqui trazendo uma mensagem para você, dizendo em que você vai votar, em que você não pode votar. Não é essa a minha intenção, não é minha intenção de fazer isso, mas a minha intenção é de mostrar verdades que, porventura, você ainda não levou em consideração na sua vida. Porque se você for um cristão verdadeiro, se você é uma pessoa da palavra de Deus, você deve guardar os valores que essa palavra diz. Você deve estar ao lado do valor que essa palavra nos mostra. Você deve ser pelo que a Bíblia diz e não pelo que os outros dizem. Então veja, poder de escolher. Uma exousia é o poder de escolha. Então veja, se Satanás não puder entrar aqui através das seduções dele, ele pode entrar, sim, senhores, numa nação inteira, se nós assim permitirmos. Por quê? Porque toda exousia é ordenada por Deus e está debaixo do poder de Deus. Toda. Nenhuma exousia no mundo foi criada a não ser pela permissão de Deus. Posso ouvir um amém? Ok. Então veja lá. Poder físico, habilidade ou força com a qual alguém é... Escute. Habilidade ou força com a qual alguém é dotado. Que ele possui ou exercita. Eu fiquei extremamente, como é que eu diria? Meu corpo tremeu quando ouvia um vídeo, eu não sei o nome da entidade, nem muito menos quem falou por ela, no Rock in Rio. Quando ele olha assim, com os olhos como eu estou falando para vocês aqui, e aquela pessoa se levanta ali, e diz, vocês aí, vocês aí que estão falando do arrebatamento da igreja, vocês que dizem que vão subir com Jesus para os ares, vocês não vão passar daí. Sabe por quê? Porque vocês que estão aqui vão todos comigo para o inferno. Abertamente. Eu estou dizendo para vocês. Pois eu quero dizer, jovens, por isso... Não estejamos em determinados lugares. Por quê? Porque ele usou daquele momento, usou daquela atmosfera satânica que foi, até mesmo as pessoas seculares, até as mídias seculares estão assim desgostosas, estão contra isso aqui, mas é o que nós estamos vivendo. O anticristo está subindo, ele já está por aí. E eu quero dizer para vocês que nós temos que nos posicionar, não é com direita nem esquerda, nós temos que nos posicionar em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque Ele é a nossa salvação. Nós sabemos que essa entidade satânica terá por algumas semanas o poder de liderar esse mundo. Nós não podemos mudar isto. Mas há uma coisa que a palavra de Deus nos chama a atenção. Nós podemos reter isto. Ok. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Eu quero levar vocês agora para Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Livro de Colossenses 1:16. Diz o seguinte, a palavra do Senhor.
Pois nele, diga, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Nós somos representantes dEle. Nós somos testemunhas de que Ele vive. Nós somos a igreja pela qual Paulo disse no texto anterior, onde Deus vai fazer conhecido destes principados e potestades sua sabedoria maravilhosa, a sua multiforme sabedoria. Então, igreja, ao invés de nós estarmos sendo enrolados, engodados nestas coisas, vamos ser sóbrios num tempo tão importante como esse, entendendo que é a sua mente, é a sua palavra, é o seu testemunho que Deus usa para enrolar esses principados que estão aqui sobre nós. E despojando, o versículo 15 diz assim: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quem é que impede o domínio do anticristo nesta terra? O Espírito Santo. Como? Pela sua igreja. Pela sua igreja. Porque está escrito aqui. Tiago, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Abra comigo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Diz o seguinte: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. É hoje? Ainda não. Não é hoje ainda. Portanto, nós temos que entender nosso papel. Nós temos que entender o porquê que nós precisamos nos posicionar. Por quê? Porque todas as coisas que são do mundo espiritual se manifestam no mundo físico. Então veja, quando a palavra de Deus diz assim: orem para que Deus levante homens, peça a Deus para colocar em homens o quê? Homens de caráter, homens decentes, homens que tenham vida, para que a nação prospere, para que a nação se alegre, para que a nação possa ir bem. Como que uma nação pode ir bem quando os abortos estão acontecendo? Pergunto eu para vocês. Quando uma nação vai bem assim? Quando uma nação vai ir bem quando suas famílias estão sendo destruídas? Quando, meus irmãos em Cristo? Quando que uma nação vai ser bem-aventurada? Quando ela quebra os princípios da palavra de Deus. Quando? Isso é impossível. Deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Quando o inimigo não consegue, ou seja, quando ele consegue dominar um certo número de coisas, e o próximo passo dele é dominar leis. Por quê? Porque se ele dominar as leis, ele domina seu direito, ele domina sua posição. Ele vai fazer 10.000 vezes mais difícil você usar uma arma espiritual da oração, porque se você for pego orando, você vai pagar por isso. A sua maior arma espiritual é a palavra de Deus, porque ela é fonte de vida. Ela é o quê? Ela é vida eterna para nós. A palavra de Deus, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de discernir pensamentos do nosso coração. Por isso que existe uma avalanche querendo tirar a palavra de Deus, querendo remover a palavra de Deus. Não, senhores, a palavra de Deus nunca será removida. Sabe por quê? Porque ela é a palavra de Deus. É ela que nos ensina os valores que nós temos que nos posicionar. Veja bem, em 2 Tessalonicenses capítulo 2 diz assim: agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em ocasião própria.
a nossa reunião com Ele, ou seja, nos ares, é uma reunião que está breve por acontecer. Não há poder na terra que vai poder tirar isso. É por isso que eu gosto daquele corinho bem antigo. É num abrir, fechar de olhos. Como é que é? Me ajudem. Eu começo, mas eu não termino, eu tenho que ter ajuda. É num abrir, fechar de olhos que eu estarei nas mansões celestiais. Não é isso? E quem é que vai me segurar? Marta, como é que é? Fechar de olhos que eu estarei na mansão celestial. Olha aí. Gozaremos do banquete do Senhor. Nós vamos falar, nada vai nos impedir, nada vai nos separar do amor de Deus. Meus queridos irmãos, posicione-se com Deus, posicione-se em Cristo, posicione-se na verdade, posicione nas coisas que são para a glória dEle. Aleluia! Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte. Eu já li isso aqui, me perdoem. Vamos voltar para 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. Era onde eu estava. 2 Tessalonicenses 2, 6. Olha o que diz no versículo 7. Ora, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o da sua boca. Esse é o que as nações temem. É esse que tem a arrogância de dizer para os jovens que estavam ali que eles não vão participar disso. É assim que será o fim dele, com o sopro da boca do Senhor. Amém? E o destruirá pela manifestação da sua vinda. Glória a Deus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para ser salvos. E é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Escutem, igreja de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas dando crédito à mentira, porque se afastaram das coisas de Deus. O apóstolo diz, isso não acontecerá sem que primeiro aconteçam duas coisas. E nós não estamos falando aqui de escatologia, mas duas coisas. Ele diz a primeira, apostasia. Olha o que está acontecendo no mundo hoje. A grande apostasia, nunca visto na história da humanidade. E seja revelado o homem da iniquidade, ou seja, o anticristo. Versículo 6 diz, e agora sabeis o que o detém. Então veja, se a igreja é esta força e o poder de Deus para detê-lo, ele a odeia e quer vê-la destruída e quer ver fora do seu caminho. Sabe por quê? Porque ele quer o domínio disso aqui. Ele quer ser o presidente desse mundo todo. Ele quer ser o líder mundial, que as nações aí já estão até querendo e elegendo ele. Porém, a palavra do Senhor diz que nós devemos ter cuidado e nós devemos ter prudência. Se a igreja é o veículo pelo qual Deus fará manifesto sua multiforme sabedoria, então, meus queridos, é tempo da igreja entender isto e é tempo da igreja viver isso para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz assim, embora andando na carne, diga, andando na carne. Aqui não é o andar na carne que você está aqui fazendo coisas erradas, não. É porque, veja bem,
Eu tenho que andar nesse corpo, você também tem que andar nesse corpo. Porém, nós não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais e são espirituais. Elas destroem fortalezas, qualquer forma ou estrutura de pensamento, anulando e que sejam contrárias a Deus. Eu quero lhe ler um texto da Bíblia e vou fechar aqui. A palavra de Deus diz o seguinte, em Romanos capítulo 1, versículo 28, em diante. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O que é que o mundo está fazendo hoje? Desprezam o conhecimento de Deus. Preste atenção, igreja do Senhor. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Preste atenção nisso aqui. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Nós estamos vendo tudo isso. Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o retrato do mundo hoje. Então veja, eles estão entregues a uma disposição mental que é reprovável diante de Deus. Como que nós vamos agora nos aliar a esse tipo de reprovação? Como que nós vamos nos aliar a ideias que são totalmente contrárias ao nosso Senhor Jesus Cristo? Como? Duas coisas, ou você não entende o que está acontecendo, ou você pode ser um daqueles que já está sendo atraído e dominado por certas coisas. Porque a palavra de Deus diz assim no versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus. Qual é a sentença de Deus para essas pessoas que vivem nisso que eu acabei de ler? Conhecendo a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também, escute, diga, aprovam. Os que, cuidado, igreja de Jesus. Quem você está aprovando para ser prefeito, para ser vereador, para ser presidente? Tenham cuidado. Porque eu disse para vocês, tem um começo, mas ela desce para dentro de uma esfera física, e dentro da esfera física, então, Paulo fala e chama a atenção, sofismas, e o quê? E verdadeiras estruturas espirituais, que são difíceis de ser derrubadas. Somente oração, somente Deus, somente a palavra pode fazer e destruir tais pensamentos. Esses pensamentos não são do alto, esses pensamentos não são do céu, esses pensamentos são do inferno. E você não pode abraçar-se com coisas como essa, porque você é escolhido de Deus, você é cheio do Espírito Santo. E você deve se posicionar em Cristo pela palavra e defender os valores que ela prega. Porque nós somos as testemunhas disso. E se nós vamos sofrer por isso consequências, que soframos consequências, mas não soframos derrotas. Eu louvo a Deus porque Deus tem levantado pessoas com visão, para que nós possamos nos posicionar. Deixa eu lhe mostrar mais uma coisa. A igreja foi chamada por Deus para expulsar demônios e não correr de demônios. A igreja de Deus foi chamada para expulsar demônios, para destruir suas obras e tudo que eles fazem, e não simplesmente se aliar com eles. Nós não podemos nos aliar com ideias subversivas. Nós não podemos nos aliar com ideias que destroem e minam e criam o poder para essa potestade reinar nessa terra. Ele não vai reinar agora, ele só vai reinar quando o Senhor quiser que ele reine. E nós somos os agentes disso. Por isso faz muita diferença o que você vai fazer domingo que vem. Muita diferença.
E eu vou terminar dizendo o seguinte. A palavra de Deus é assim: colocando debaixo e suplantando todo sofisma, levando cativos todo pensamento, e o quê? E toda desobediência, cativos em Cristo Jesus, uma vez cumprida a sua submissão, a sua obediência. Escute, igreja, nós podemos orar e Deus pode se mover. A nossa força está na unidade. Nós não podemos deixar nos dividir, porque é na unidade que Deus determina a sua vida. Escutem, não deixem que o inimigo coloque coisas na sua mente como ninguém presta. Isso não é verdade. Isso tudo não adianta nada. Se você pensar assim ou não pensar assim, você vai ter a consequência. Porque nós temos que entender isso, Pai. Nós nos levantamos como igreja do Senhor Jesus Cristo e dizemos: Pai, coloca nessa nação homens cheios da Tua glória. Coloque nos lugares pessoas que são por Cristo. Levanta obreiros, Pai, para essa missão tão importante. Vamos orar, Pai, para que pessoas, e agora sim, você vai atrás. Vá conhecer as pessoas, vejam aqueles que foram levantados por Deus, vejam aqueles que têm suas ideias formadas para que a palavra de Deus seja viva, para que seja testemunho vivo para aqueles que precisam dela. E meus queridos irmãos em Cristo, no momento em que nós pararmos e pensarmos, e eu só lhe peço uma coisa, ore ao Espírito Santo. Nós precisamos parar de ser uma nação indiferente. Eu não estou aqui, queridos, em nome de Jesus, eu não estou aqui querendo ser como que eu diria, um cabo eleitoral, porque eu não sou. Graças a Deus eu não sou um cabo eleitoral. Eu sempre digo para os políticos que nos procuram, eu respeito todos, independente de que eles sejam. Eu os respeito todos, porque a palavra de Deus diz que nós temos que respeitar a todos. E nas conversas particulares eu coloco o meu pensamento e digo: não posso ir com você, porque o que você está vivendo aqui não condiz com aquilo que o Senhor, meu Deus, quer que eu viva. E como eu sou um sacerdote e tenho que orar por as autoridades constituídas, eu não posso escolher porque eu não fui escolhido para ser de um partido, eu fui escolhido para ser do Senhor e orar pelas autoridades por eles constituídas nessa nação. E é isso que eu vou ser, e sabe de uma coisa, eu ganho o respeito deles, a amizade deles, e com certeza, no momento certo, Deus abrindo uma porta, eu posso chegar e olhar nos olhos de cada um deles e manter o sacerdócio que Deus me deu para a vida deles. Mas cada um de vocês precisa entender isso. O que você aprova, o que você está colocando ali. Meus queridos irmãos, por favor, em nome de Jesus, a próxima geração não pode perder a visão do que nós temos hoje. Vocês me entendem? Então, por favor, sejam criteriosos, sejam sábios. Orem a Deus e peçam ao Espírito Santo para que lhes dê segurança naquilo que vocês vão fazer. Não vão nessas questões. Eu não consigo entender como que uma pessoa é eleita só porque tem popularidade. Eu não consigo entender isso. Pessoas que estão ali deveriam ser pessoas que têm capacidade, tem que ter condições de nos representar. Entendem? Então nós não podemos ser simplesmente desleixados. Meus queridos irmãos, um voto pode decidir o curso de uma nação. Então
não se ausentem. Sejam cientes de uma coisa, sejam sábios e não deixem que seu voto não conte. Porque nós estamos diante de grandes dificuldades para frente. E o Brasil pertence ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. Eu oro para que Deus lhe abençoe. Eu oro para que Deus lhe dê sabedoria. Eu oro para que você possa exercer sua cidadania. Não somente com a visão aqui, mas especialmente, lembre-se do que nós lemos hoje. Porque começa ali. E começa, quando é que vão mudar leis? Você sabe quem é que quer mudar as leis para as drogas? São os drogados. Vocês sabem quem é que quer mudar as leis para outros tipos de coisas que estão sendo dito aí? São pessoas com envolvimentos e que lucram nesses mercados. Mas nós não temos compromisso com isso. Nós temos compromisso com a verdade. E nós temos compromisso com a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu espero em Deus que Deus abençoe vocês. E que nós possamos ser abençoados nessas próximas eleições, domingo que vem, em nome de Jesus Cristo.